E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros. Lembrando vocês que nós já vimos o capítulo do Vicente, que ele explicou direitinho o porquê que ele desencarnou daquela maneira, né? E também ouvimos aqui a explicação do desencarne do Otávio, que, como eu falei nos vídeos anteriores, o filme Nosso Lar 2 deixou um pouco a desejar nesse quesito de explicação dos desencarnes, né? Vicente, ele foi assassinado pelo cunhado. Ele menciona isso no filme, mas ele acaba não sendo explicado como ele foi assassinado pelo cunhado, né? Na realidade, no livro explica que a própria esposa acabou, como ele era um cientista junto com ela acabou como que injetando uma droga nele, um veneno, envenenando ele, por conta das influências do cunhado, né? E o Otávio, o desencarne dele, assim, foi a missão que ele tinha de assumir 6 órfãos, e que ele acabou tendo medo, não conseguindo se responsabilizar por essa missão de assumir os 6 órfãos, e que fez com que ele falhasse na missão, sendo que ele tinha toda a cobertura de Nosso Lar. Ele tinha vários espíritos agindo a favor dele, para que a missão dele para que ele conseguisse cumprir a missão, e mesmo assim falhou. Então, gente, nós temos que entender que a nossa reencarnação é uma teia. Assim como muitos fazem parte da nossa reencarnação, nós fazemos parte da reencarnação de diversas pessoas ligadas diretamente a gente. E se nós falhamos, nós ajudamos a pessoa a falhar também. Então, nós temos que tentar errar o menos possível durante o nosso reencarne, para que as pessoas que estão diretamente ligadas à nossa reencarnação errem o menos possível também. Entendeu? Então, volto a falar, nossa reencarnação é uma teia de aranha que todos estão conectados com todos. Tá bom? Agora nós estamos indo para o capítulo 9. Vamos dar continuidade agora. Chama-se Ouvindo Impressões. Tá bom? Vamos lá. Deixando a Celino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma simpática velhinha para 2 companheiras. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre com voz alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agradava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Então vocês veem que logo no primeiro parágrafo nós já temos o que era a missão dela. Ela seria uma médium de extrema utilidade. Essa essa senhora que ele ainda
não identificou, né? Então, o que acontecia? Ela seria uma grande médium, mas ao que dá a entender aqui no primeiro parágrafo é que devido ao marido dela, ela falhou na missão. Então, enquanto as pessoas a procuravam, né, para que ela atendesse, o marido a impedia. Se ela fosse, se os companheiros de doutrina se aproximavam, convidando ela para participar das sessões, o marido tinha ataque de ciúme. Chegava ao ponto de jogar as filhas contra ela, né? Mas a gente tem que brigar contra isso. Vamos continuar. Todavia, ponderou uma das senhoras, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Então, quer dizer, uma companheira dela já identificou ela como Mariana, né? Uma companheira dela falou assim: olha, mesmo assim, se você quiser se dedicar alguns minutos da semana e algumas oportunidades para fazer o bem, você poderia ter feito. Sim, respondeu. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus, sem reclamar. Quer dizer, ela sofria sim o assédio do marido e das filhas contra ela, mas ela não lutava contra, ela só ficava reclamando da vida, entendeu? Então vejam aí que é uma postura que é completamente errada. Para trabalharmos com eficiência, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. O que ela está falando aqui? Na hora, ao invés dela ter reclamado, que ela se calasse, e os minutos que ela tivesse disponíveis, as horas em que ela não tivesse ao lado do marido, que ela não tivesse ao lado das filhas, ela poderia dedicar a sua missão espiritual na Terra. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram, antes que para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário a meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Gente, muito importante aqui, ó. Então, o que acontecia aqui com a nossa irmã? Quando foi posta a missão de que ela seria médium, muito bem. Quando o marido a atacava, ao invés de ela tentar ponderar, ela se fazia
ela se impunha também. Ela achava que a crença dela era a crença verdadeira e o que o marido falava era errado, né? Quando que na realidade ela tinha que ponderar. Se para mim é o certo, não necessariamente para ele será o correto também. Entendeu? Então, nem sempre aquilo em que nós imaginamos seja o correto. Exemplo, tá? Vamos imaginar que nós imaginamos que o espiritismo seja correto. Nem sempre para outra pessoa vai ser. Inclusive, já me foi chamada a atenção nesse aspecto aqui. Entendeu? E realmente, vamos dizer assim, eu sou um réu confesso. Tem horas em que eu me empolgo para falar do espiritismo, sendo que a outra pessoa tem uma outra religião e acredita em outra crença. E nós temos que respeitar. Entendeu? A pessoa tem que estar no lugar em que se sente melhor. Se a pessoa é católica, esteja melhor na igreja. Se a pessoa é evangélica, que esteja melhor no templo. Se a pessoa é espírita, que esteja melhor no centro espírita. Se a pessoa é de umbanda, que esteja melhor no terreiro, né? Se sente melhor no terreiro. Então cada um, gente, é cada um. Cada um tem uma maneira de ser. A verdade é, a pessoa tem que tentar viver dentro da sua religião da melhor maneira possível também, né? Nós temos que respeitar que cada pessoa viva dentro da sua fé, crendo em Deus, crendo em Jesus e praticando a fé e a caridade e o amor ao próximo. É isso daí. Nesse instante chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona. Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita. Somos reminiscências fazendo-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Gente, olha aqui. Isso aqui é o fanatismo. É o fanatismo que faz com que ela tenha se entregado. E ela era extremamente rigorosa com tudo aquilo que ela achava que era o correto. Então vocês veem, gente, no mundo espiritual, ela era motivo de elogio quando, em concurso que eles falam, quando os palestrantes vinham conversar, tudo que ela pregava, tudo que ela propunha, tudo que ela tinha em mente, era um guia para os outros que estavam reencarnando. No entanto, na hora dela reencarnar, ela falhou. Gente, vocês veem o quanto que a vida espiritual é muito fácil. Eu sempre falo que quando você está na vida espiritual, você não tem as tentações da carne. Então é muito fácil você se elevar moral espiritualmente nos mundos espirituais. A hora em que você reencarna é que vem a verdadeira missão e prova, e você tem que provar aquilo, tudo que você evoluiu no mundo espiritual.
Só que aqui no planeta Terra, as tentações da carne são muito maiores do que na espiritualidade. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou uma outra. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mister, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria a despeito de todo impedimento fortuito. Compreendo agora, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Gente, lembrando que tudo isso é André Luiz que ia, após aquela palestra de Telésforo, né, que os ouvintes ficaram lá na sala de palestras, Aniceto ia levando André Luiz para várias rodas de conversa. E tudo isso que ele está ouvindo são os testemunhos de vida daqueles que falharam nas suas reencarnações. Então, olha, gente, ele já ouviu Otávio, ele ouviu Vicente, ouviu aqui várias senhoras, outras, dando os testemunhos de vida que falharam em suas reencarnações. Gente, nesse livro Os Mensageiros, a gente entende perfeitamente que nós somos preparados, no caso aqui em nosso lar, tá bom? Nós somos preparados da melhor maneira possível, que a espiritualidade nos prepara. A espiritualidade põe diversos espíritos ao nosso dispor para que as nossas missões e provas a gente consiga realizar, mas mesmo assim nós falhamos. Então, gente, esse é o livre-arbítrio. Nós falhamos. Não é culpa de Deus, gente. Muita gente chega e fala, mas aonde estava Deus numa hora dessa? Gente, nós assumimos as nossas provas e expiações. Nós assumimos nossas missões. Se nós falhamos, é o nosso livre-arbítrio. E Deus não nos pune. Quem entra, o que acontece como punição para a gente, são os nossos próprios erros. Pelo contrário, daquele Deus punitivo, aquele Deus não existe, gente. Aquele Deus não existe. Aquele Deus punitivo que todo mundo enxerga, que vê. Pelo contrário, Deus é misericordioso e a sua misericórdia é infinita. E quantas vezes nós errarmos, quantas vezes nós iremos ter a oportunidade de consertar os nossos erros. Então, a misericórdia de Deus é infinita. Se nós erramos, nós voltamos, nos preparamos no mundo espiritual para reencarnar e consertar todos os erros que nós cometemos. Continuando aqui, André Luiz, né? Ele foi para uma outra roda de conversa agora. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Em outra roda, reconheci que fali, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Explico-me. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se-me profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica.
Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes, entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo mesmo no futuro ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tomara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Bom, esse é o fim desse capítulo. Então você viu que nesse último testemunho de vida, o homem reencarnou, contraiu núpcias com a primeira esposa, enquanto estava com ela, estava cumprindo a missão. Quando ela desencarnou, ele ficou perdido, resolveu casar novamente com uma segunda esposa, só que a segunda esposa levou ele a total perdição, total perversão sexual, que ele fala aqui, mas não entra em detalhes, entendeu? Então, ele acabou falhando também na missão dele, né? Então, gente, nós estamos vendo vários testemunhos de reencarnações que falharam aqui no livro Os Mensageiros. Esse foi o capítulo 9. Lembrando vocês, gente, que eu não edito os vídeos, desculpa. Eu não edito os vídeos. Então, os erros de leitura, qualquer outro erro que aconteça aqui, né, eu não edito e acaba saindo aqui no vídeo, tá bom? Então, eu peço a vocês, vão lá, curtam o vídeo, tá? Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E assim, a nossa querida doutrina, filosofia dos espíritos será divulgada da maneira mais ampla possível. Até o próximo capítulo, gente.